Digníssimas autoridades presentes e representadas, nobres membros da mesa diretora, senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos espíritas, que nos abençoe Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. A luta acadêmica para encontrar o espírito remonta aos pródromos da filosofia, particularmente a partir do século XVII. Intensificaram-se as investigações em torno do ser espiritual, procurando ressumar da tradição grega o atomismo e o espiritualismo. Os pensadores do século XVII seguintes intentaram estabelecer bases que comprovem ou não a realidade do ser espiritual. Foi, no entanto, a partir de 1880, na Universidade de La Salpêtrière, em Paris, que os grandes fisiologistas procuraram penetrar a sonda da investigação no organismo fisiológico para, por dedução e mais tarde pelo fato, asseverarem se a vida é ou não indestrutível, soberanamente superior ao fenômeno da disjunção molecular da matéria através da morte. Entre esses grandes investigadores, podemos destacar Jean-Martin Charcot, que se dedicou a entender a problemática da histeria naquela universidade e de outras psicopatologias, às quais ofereceu o melhor material da sua abnegação de cientista. Ao seu lado, o eminente professor Charles Richet, que mais tarde receberia o Prêmio Nobel de Fisiologia e que foi atraído à análise da fenomenologia metapsiquista. Podemos verificar que ele está na galeria dos homens e das mulheres notáveis como pioneiro dessas investigações. Na Inglaterra, um pouco antes, William Crookes, um dos pais da física contemporânea, também mergulhou a sua sonda de investigação na mediunidade de uma jovem de 14 anos, concluindo pela legitimidade da sobrevivência da alma. Na Itália, César Lombroso, pai da antropologia criminalista, depois de pesquisar a sensitiva napolitana Eusápia Paladino e outros médiuns europeus, concluiu pela realidade da sobrevivência do ser ao fenômeno da anóxia cerebral. Nos deteremos, no entanto, nas observações realizadas na década 1880, 1890, pelo eminente Jean-Martin Charcot, que também impressionou profundamente a Sigmund Freud, que eu fui conhecer de perto a fim de identificar na psiquiatria a psicogênese de vários fenômenos de natureza fisiológica, levando à loucura, e de natureza psicológica, produzindo várias manifestações de paresia de ordem física. Entre os investigadores que contribuíram largamente para esse período áureo da investigação, interessa-nos o admirável fisiologista francês Alfred Binet. Ele estava interessado em verificar a sede da inteligência humana e, ao mesmo tempo,
através do estudo do cérebro, selecionar os vários tipos de inteligência, estudando profundamente as razões por que transitamos da imbecilidade à genialidade, o que não conseguiu ao lado do eminente mestre da anatomopatologia. Mais tarde, no dealbar do século XX, o eminente Alfred Binet tem a oportunidade de conhecer um outro fisiologista francês, também interessado profundamente na interpretação da incógnita do pensamento humano. Depois de haver peregrinado em várias academias, Théodore Simon aderiu às investigações de Alfred Binet e começaram a entender que o ser humano é algo especial na escala zoológica e que a sua inteligência pode ser medida para, através disso, equacionar-se as manifestações de comportamento psicológico, as reações fisiológicas e o interrelacionamento pessoal que deve viger entre todas as criaturas pensantes. Foi, portanto, a partir de 1910, que os dois eminentes fisiologistas apresentaram à cultura internacional uma tábua de testes para medir a inteligência humana. Logo depois, graças a uma série de interrogações muito bem formuladas, podia-se medir o grau de aprendizagem, de lucidez mental, a capacidade de memorização e também a manifestação inteligente do ser humano, que dessa forma poderia ser estimulado a progredir sempre e incessantemente. Logo quando veio a Primeira Guerra Mundial, os célebres testes de Binet-Simon foram utilizados pelo exército americano, que os aplicou a mais de 4 milhões de combatentes, para verificar aqueles que estavam melhormente equipados para o exercício da guerra e para as consequências na paz. As experiências de Binet-Simon, aperfeiçoadas ainda por eles mesmos, atravessaram o século XX como sendo padrão para medir a inteligência humana. Durante praticamente 80 anos, nós éramos considerados intelectuais ou não, inteligentes lúcidos, ou portadores de imbecilidade e idiotia, através desses testes que definiram o rumo da inteligência e encaminharam aqueles indivíduos bem equipados aos altos postos das doutrinas das finanças, do pensamento, da política, da arte, da beleza. No entanto, apesar do valor notável dessas experiências, que eram suficientes para eleger os alunos em Harvard, em Oxford, nas melhores universidades do mundo, por volta de 1980, psicólogos, psicopedagogos deram-se conta que a inteligência não é apenas uma das manifestações mais elevadas da evolução antropossócio-psicológica da criatura humana. O indivíduo portador de um alto QI, medida do quociente intelectual, não é necessariamente um indivíduo triunfante em nossa sociedade. Observou-se, por exemplo, que excelentes alunos de Harvard, West Point e de outras universidades não haviam alcançado na vida social aqueles lugares de destaque que seria de esperar-se lograriam assim que estivessem na vida pública. Também se observou que um grande número deles era portador
de determinadas distonias e de grandes conflitos de natureza interior. Perceberam aqueles estudiosos que na maioria das vezes se tratava de misantropos. Mantinham um relacionamento muito difícil e invariavelmente consideravam-se superiores à grande massa com a qual tinham dificuldade de manter uma real conversação. Dentro dessa visão, eles concluíram que era necessária uma releitura da inteligência humana. E coube ao psicólogo americano Daniel Goleman fazer essa análise em profundidade, estudando o cérebro com maior carinho e procurando descobrir nas várias áreas dos lobos cerebrais a realidade do indivíduo pensante e, mais do que isso, do indivíduo emocional. O triunfo da vida não depende apenas da razão. Ele havia percebido que pessoas menos qualificadas culturalmente exerciam funções muito mais relevantes do que aqueles que apresentavam um QI de genialidade. E estudando o cérebro, ao lado de neurofisiologistas e de neurologistas, ele constatou que existe uma área específica em nossa massa branco-acinzentada que pode ser denominada como a área da emoção. E por volta de 1990, para agrado geral, apresentou uma obra que deveria ser um divisor na área da psicologia: inteligência emocional. A criatura humana não é apenas portadora da área intelectiva. Essa inteligência pode ser intelectual, perdoem-nos a repetição, mas ela também abre espaço para uma inteligência emocional. A criatura humana é um feixe de emoções. E através de uma emoção bem direcionada, pode atingir níveis e patamares de felicidade que, se apenas desenvolver a inteligência, não teria como conseguir. O seu admirável trabalho, que iria ser sintetizado na sigla QE, Quociente Emocional, sensibilizou o mundo, e novos programas de psicopedagogia foram apresentados para que, na tarefa de educar a criança, o adolescente ou o adulto, não fosse deixado à margem o QE. Estabeleceu Daniel Goleman uma metodologia muito fácil para esse relacionamento e desenvolvimento da emoção, a fim de que a criatura possa encontrar a sua felicidade, lograr a sua plenitude. Logo depois que a obra de Daniel Goleman atingiu uma tiragem respeitável de dezenas de milhões de exemplares, neuropsicólogos na Universidade de Los Angeles tiveram oportunidade de observar o cérebro com maior nitidez e, graças ao avanço dos equipamentos eletrônicos, ficaram aturdidos, como o neuropsicólogo Michael Persinger, que, realizando escaneamentos cerebrais com topografias com emissão de pósitrons, identificaram entre os lobos temporais, nas terminais dos neurônios, uma certa luminosidade. O Dr. Persinger percebeu que em pleno centro do nosso cérebro, em determinadas situações, há uma luminosidade peculiar. E, tocado por essa experiência, ele escreveu que nós temos no cérebro um ponto de luz. Em 1997, ele recorreu ao neurologista Vilayanu Ramachandran
da mesma Universidade de Los Angeles, para repetir a experiência e demonstrar que a criatura humana não é apenas o complexo QI, a manifestação QE. Existe algo mais de perturbador em nosso cérebro. E o admirável professor Vilayanur Ramachandran teve a preocupação de, analisando aquele ponto referendado nas terminais neuronais, entre os lobos temporais, denotar que essa luz parece obedecer a um fenômeno psicológico. Toda vez que se pronuncia diante de um paciente que está realizando a experiência, o nome de Deus, essa luz agiganta-se e ela se torna fosforescente. Mas não apenas o nome de Deus, em inglês, God, mas também Die, Deus, mas Krishna, Buda, Maomé, Jesus Cristo. Toda aquela palavra evocativa de Deus, nas manifestações da mística religiosa, provocam no cérebro do indivíduo uma certa luminescência. O Dr. Ramachandran estabeleceu que nós temos em nosso cérebro um ponto divino, um ponto de Deus. E que esse ponto divino, esse ponto de Deus, quer significar que somos seres indestrutíveis, somos realidades transpessoais, somos espíritos imortais, herdeiros da causalidade absoluta. Quando foram publicadas essas experiências, uma física quântica da Universidade Oxford, na Inglaterra, a doutora Dana Zohar, veio a Los Angeles para acompanhar as experiências de perto. A doutora Dana Zohar tornou-se física quântica através da Universidade de Massachusetts e logo depois realizou um curso de psicologia na Universidade de Boston. A sua história é muito especial. Havendo nascido em um lar, no qual no conflito se estabelecera entre seus pais, ele polonês, ela inglesa, professora, com uma tendência de natureza depressiva e muito intolerante, terminou por divorciar-se do marido, que era um alcoólico. E nesse clima insustentável de insegurança, a menina Dana Zohar realizou seu desenvolvimento intelecto-moral. A mãe não tinha nenhuma afinidade com a menina. Por mais que a menina desejasse agradá-la, sempre sofria reproche. Muitas vezes, quando fazia qualquer coisa equivocada, a mãe censurava de uma maneira sutil e perversa, chamando-a pelo sobrenome paterno. E quando desejava agradá-la, chamava pelo seu próprio sobrenome. Quando ela completou 12 anos, em um surto depressivo profundo bipolar, a genitora suicidou-se, deixando-a em total orfandade. Ela, que fazia parte de um contexto religioso fundamentalista americano, não encontrou suporte na religião para vencer a crise que dela tomou conta e tornou-se materialista. Como podia Deus permitir uma tragédia dessa natureza na vida de uma adolescente que ficava sem família, sem amparo, sem ninguém? Os conflitos que lhe assomaram na alma perturbaram-na profundamente. Razão porque, depois de haver feito um brilhante curso de física quântica, ela optou por estudar psicologia para resolver os seus próprios conflitos. Logrou o êxito acadêmico. Casou-se com um psicólogo,
foi lecionar física quântica na Universidade de Oxford, uma das 10 melhores do mundo. Tornou-se mãe. No entanto, ela experimentava ainda o ressumar das evocações do relacionamento com a sua genitora. Pouco antes de 1977, ela havia publicado um livro que a tornou célebre, O Ser Quântico. A obra foi publicada em milhões de exemplares e traduzida em mais de 20 idiomas. Os editores fascinados em Londres contrataram por antecipadamente uma nova obra e pagaram-lhe uma alta importância previamente. Mas nesse ínterim, ela e a família resolveram visitar o Nepal. As suas 2 filhas, quando chegaram àquele teto do mundo, ficaram fascinadas pelo budismo, pela vida caracterizada pela singeleza, pela pobreza e até, de certo modo, pela ausência de interesse de viver. Mas ela, naquele ambiente monótono, naquela situação onde não havia certos estímulos, começou a ter uma manifestação depressiva. Voltaram a Oxford e ela percebeu que estava fazendo um quadro psicótico. Passou a ter episódios de insônia, dificuldades de dormir. E sempre que isso acontecia, e era quase diariamente, enquanto a família dormia, ela recorria à sala, ouvia música clássica. E quando a problemática se lhe tornou quase insuportável, procurou fugir através do uísque e tornou-se alcoólica. A depressão atingiu um estado deplorável, de tal forma que a sua produção na universidade começou a cair. E ela percebeu que estava tombando no fosso no qual fora eliminada sua genitora. Nessa situação, sem que eu soubesse, os editores começaram a pressioná-la para que escrevesse o livro, para o qual receberam um alto estipêndio. E ela, sentindo-se aturdida, resolveu recorrer a um amigo psicoterapeuta e, graças ao esforço inaudito, saiu do poço da depressão. No momento em que ela se liberta da angústia depressiva, graças também a um sonho psicanalítico de que ela foi objeto, encontrando seu pai e com ele mantendo um relacionamento de fraternidade que a libertou do remorso, da consciência de culpa, ela se recuperou totalmente e veio aos Estados Unidos para examinar esse ponto de luz. Ao estudar profundamente o cérebro e ao analisar do ponto de vista quântico, ela concluiu que esse ponto de luz pode ser chamado ponto de Deus. É o nosso Deus interno, aquele Deus da tradição grega, o Logos, ou Self de Carl Gustav Jung, em uma colocação de natureza transcendental. A doutora Dana Zohar retornou a Oxford, prosseguiu nas experiências e resolveu publicar uma obra, asseverando que nós temos várias inteligências. Além daquela intelectiva, da emotiva, nós temos desdobramentos em várias áreas. As aptidões culturais exigem determinada inteligência. As aptidões artísticas, as próprias artes, a estatuária, a pintura, o desenho, a arquitetura, cada qual exige uma especificidade de inteligência para que o indivíduo alcance as partes mais superiores do êxito, a conquista da glória. Ela, então, propunha uma outra inteligência, a que deu o nome de inteligência espiritual. Nós temos no cérebro uma área especificamente espiritual. E a partir de então, ela sugeriu que se adicionasse ao QI
ao que é um quociente espiritual. Para evitar-se dois QE em língua portuguesa, esse quociente apresentado pela doutora Dana Zohar foi traduzido diretamente do inglês e implantado QS, Spiritual Conscience. Então, nós temos o quociente intelectual, que mede as nossas conquistas de natureza intelectiva. O quociente emocional, que é o resultado dos valores que resultam das medidas da nossa emotividade. E temos também o QS, o nosso quociente espiritual, que demonstra sermos seres eminentemente espirituais no trânsito para um aprimoramento sempre mais amplo através da reencarnação. A doutora Dana Zohar, física quântica, portadora de outros títulos universitários, apresenta cientificamente que o espírito é uma realidade inegável e que pode ser encontrado no laboratório das experiências acadêmicas. Em 1967, o astrofísico inglês Dr. Firsoff havia feito uma declaração que Aldous Huxley, o notável filósofo, parapsicólogo e cientista inglês, publicaria mais tarde numa das suas obras admiráveis, requisarada a declaração nas seguintes palavras: eu encontrei o Espírito. O Espírito, para mim, não é mais um ser imaterial, não é um ser conceptual. O Espírito, para mim, é uma realidade semelhante à gravidade e à eletricidade. Reticências. Que pensa? Posso dizer que o Espírito é constituído de, utilizando-me da palavra inglesa mind, mente, é constituído de partículas de mente, isto é, de minddoms. Nessa declaração, o astrofísico inglês apresenta uma definição da realidade do espírito e o faz de maneira fascinante e profunda. Se ele é constituído de partículas de mente, ele tem uma psicologia. Se essas são partículas, ele tem uma anatomia, tem um peso específico e tem uma peculiaridade pensante. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, ao interrogar as entidades venerandas a respeito do espírito, aqueles seres que administram a terra redarguíram: o espírito é o princípio inteligente do universo. Portanto, se é o princípio inteligente, tem forma. Se é inteligente, ele pensa, tem uma psicologia. Portanto, é uma realidade semelhante à gravidade, à eletricidade, porém específica. E mais tarde, ainda não satisfeito com essa definição, Allan Kardec volve à carga e interroga por segunda vez: que são os espíritos? São seres imateriais, do ponto de vista da física newtoniana da época, que povoam o universo fora do mundo corporal. Então, o espírito é um ser de natureza energética, independente da matéria e que pensa. A propriedade do pensamento não é do cérebro. O cérebro é um decodificador do pensamento que se encontra íncito no espírito. Se compulsarmos o dicionário Webster, um dos mais completos do mundo, e examinarmos a palavra espírito, lá está exarado. É o princípio animador, o princípio vital. Equivale dizer que sem esse princípio, tudo é inerte, não há vida,
principalmente do ponto de vista pensante. A doutrina espírita coube a indeclinável tarefa de, precedendo a física quântica, demonstrar em laboratórios de análises e nas academias europeias, americanas e por extensão de todo o mundo, a realidade do ser imortal que somos. Coube a Allan Kardec, esse homem incomum, a tarefa missionária de oferecer à criatura humana, através dos paradigmas doutrinários do Espiritismo, a certeza iniludível que a morte é um fenômeno biológico. Não aniquila a vida. Ninguém morre. Somente há transformação molecular, como havia sido anteriormente declarado, que tudo se transforma, nada se cria, nada se perde, asseverado por Lavoisier. Então estamos diante de uma contribuição científica para dar-se dignidade à vida. Estamos transitando temporariamente num corpo somático que nos enseja equipamentos para desenvolver o Deus interno, que jaz em nós, o ser espiritual que somos, a imagem de Deus. Imagem no sentido de herdeiro das peculiaridades divinas. E é porque a necessidade da carne, porquanto a vida em si mesma é energia pura. Para que ela possa desdobrar as potencialidades, necessita de fatores mesológicos. A semente, para medrar, exige o aquecimento do solo da terra, ao mesmo tempo a umidade da água, a vitalidade do calor do sol, para fazer que germinem as potencialidades adormecidas. Assim também o espírito criado por Deus, simples e ignorante, necessita da manifestação corporal para, através dessa manifestação própria para a evolução, desenvolver aquilo que nele está adormecido, até atingir a perfeição relativa que lhe está reservada, porque absoluta somente Deus. É fascinante, então, notar que essa doutrina que veio do mundo espiritual para a Terra, diferente de todas as doutrinas, que são elaborações humanas, procurando a confirmação pelo fato, o Espiritismo é a ciência que se inicia pelo fato e mais tarde apresenta a sua explicação, para dizer que a nossa vida, ou existência corporal, tem um sentido ético, que a nossa vida tem uma finalidade, que não estamos aqui na Terra como alguém em um verdadeiro paraíso de inutilidade, que o planeta terrestre não é de um lado um vale de lágrimas, nem do outro uma ilha de fantasia. A Terra é a madre escola, na qual desenvolvemos as nossas realidades divinas, ainda adormecidas, ainda na fase primária do instinto viajando para a razão, para a inteligência, a fim de prosseguir na área da intuição e dos fenômenos noéticos, aqueles de natureza espiritual mais avantajados. É fascinante notar-se que, enquanto as demais doutrinas perdem-se em argumentos teológicos e teleológicos, explicações sofistas, o Espiritismo parte de um fato, a alma imortal de demonstrá-lo, para poder oferecer-nos a metodologia de entender essa imortalidade. E desse fato, que é a sobrevivência confirmada pela comunicabilidade dos espíritos, nós temos os outros fundamentos da doutrina espírita. A reencarnação, que nos equaciona o problema que tanto perturbava Édipos na estrada de Tebas, ou a esfinge da tragédia de Sófocles. Quem entre nós ainda não realizou determinados questionamentos? Por que eu? Por que me acontecem determinadas tragédias,
determinados fenômenos perturbadores, que ainda não se há perguntado por que existem felizes e desditosos, por que existem pessoas belas e outras degeneradas, por que se manifesta a fortuna em mãos frívolas e indignas, e a escassez em mãos probas e trabalhadoras. Porque somos tão diferentes em nossos níveis de consciência. Se a vida fora única, isto é, na matéria, por que nós somos tão diferentes? Ou negaríamos a causalidade divina, ou aceitaríamos o caos. É a lei do absurdo, mas a reencarnação demonstra-nos que fomos criados todos absolutamente iguais, simples, sem atavismos, sem qualquer atavio, ignorantes, sem qualquer conhecimento, sem experiência. E lentamente fomos nos experienciando através desse desenvolvimento natural e optando nosso livre-arbítrio por determinadas condutas que nos premiaram com as consequências agradáveis umas, perturbadoras outras, ensejando-nos repetir aquelas que se tornaram perturbadoras, provação, expiação, e aprimorando aquelas que nos dão prazer, são positivas, são úteis e nobres, missão. E através desse ir e vir pelo fenômeno da carne, vamos encontrando a lucidez que nos enseja a perceber que somos atraídos pelo deotropismo. Da mesma forma que o fototropismo é responsável pela vida vegetativa, o deotropismo nos atrai para a infinitude divina, para a realidade causal e terminal de todas as coisas. O Espiritismo, então, nos traz, nessa área da filosofia, a resposta para os enigmas que aturdem o pensamento humano desde os pródromos da manifestação inteligente. E, naturalmente, apresentando uma filosofia otimista, propõe uma ética moral saudável, nenhuma igual, disse Allan Kardec, aquela que apresentou e viveram Jesus e os seus discípulos. Ele a apresentou, viveu em companhia dos seus primeiros discípulos, demonstrando que a verdadeira felicidade consiste em amar e não em ser amado. Que a plenitude é lograda quando nós nos tornamos úteis e não quando usamos os outros. Que eu não desejar a outrem aquilo que a si próprio não deseja que outro lhe faça é o código de ética e de psicologia transacional mais admirável que existe. Porquanto eu e você somos um. Se você está bem, eu estou muito bem. Se você está mal, o meu bem-estar deixa de ser completo, porque você e eu somos célula do organismo da sociedade. O Espiritismo, propondo-nos esta ética, leva-nos a uma consequência de natureza religiosa, a busca de Deus, a metodologia da prece, a ação da caridade, a reflexão, a meditação e as virtudes teologais ou não. A caridade, a fé, a esperança, mas também a humildade, a paciência, a perseverança, os sentimentos de enobrecimento, aproximando-nos uns dos outros, mas levando-nos todos juntos na direção de Deus. Essa doutrina incomparável, que começou o seu périplo a 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, cada dia mais se agiganta, à medida que o conhecimento mais se torna profundo e universal. E enfrentando as revoluções da lógica, da tecnologia e da ciência no seu incessante avanço, o Espiritismo é sempre atual. Precedeu a paleontologia, quando demonstrou a ancianidade da Terra, o processo do evolucionismo que precede a Charles Darwin. O Espiritismo nasce em 57. Darwin apresenta a sua teoria
da evolução, da seleção natural, das diferenças das espécies, em 1859. Antecipando a física quântica, quando os espíritos respondem a Kardec na questão 540 do referido Livro dos Espíritos, tudo evolve a natureza, desde o átomo primitivo até o anjo, porque o anjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será anjo de amanhã, antecipando realmente a fissão nuclear e abrindo horizontes para doutrinas como a psicologia transpessoal, a engenharia genética, a biologia molecular, a informática, porque nos alarga os horizontes do mundo e nos equipa de valores para enfrentar as vicissitudes e avançar nas asas da imaginação. Mas é sobretudo a doutrina do amor, rica de lições preciosas de fraternidade para mudarem essas lições à nossa estrutura. Encontremos-nos no momento da Terra de conturbação, de violência, de vulgaridade do sexo, de apetites e prazeres que não duram mais que alguns breves segundos. Encontremos-nos sob os camartelos da depressão, do transtorno do pânico, dos transtornos psicóticos profundos. A incidência de suicídio é alarmante entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. E todas as glórias da ciência e da tecnologia não bastaram para tornar a criatura humana feliz. Por quê? Há mais de 200 anos na Inglaterra, Thomas Hart, pensador, criou este conceito. O homem moderno de há 200 anos é infeliz porque perdeu o endereço de Deus. Aonde está o endereço de Deus? Conta-se que um grande pensador místico, depois de trazer as suas grandes experiências à Inglaterra e de ter sido considerada a personagem indiana mais nobre das universidades inglesas, ele deu-se conta que havia perdido o contato com Deus. Eram tantas festas, tantas homenagens, que Yogananda resolveu abandonar o mundo e voltar ao silêncio da gruta, na qual meditava o seu mestre. Fez a longa viagem, amargurado, havia perdido a paz. Os apelos de fora foram tantos que ele desestruturou-se. Aguardou por 3 dias em silêncio, na entrada da furna, que o secretário do mestre viesse chamá-lo. E no momento quando ele se adentrou, encontrou o mestre mergulhado em profundo solilóquio de meditação. Sentou-se em postura de lótus e aguardou o mestre. Este descerrou as pálpebras horas depois e, sem dizer uma palavra, aguardou a solicitação do discípulo, que, o vendo, se comoveu e disse-lhe: mestre, perdi o contato com Deus. Aonde está Deus? Um dedo ossudo dirigiu-se entre a 3ª e a 4ª vértebra do lado esquerdo do peito e mandou que ele se fosse. Ele dali saiu e fez agora a viagem de mergulho na direção do coração. Deus está no coração da criatura humana. Antes desse fato notável, Allan Kardec perguntou às entidades espirituais: como é possível ter-se a felicidade na terra e lutar-se contra as más inclinações? Em palavras textuais, qual o meio mais eficaz para encontrar-se a felicidade e lutar-se contra as más inclinações? O meio mais eficaz. E os venerandos espíritos redarguíram: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E comentando essa resposta,
o nobre espírito Santo Agostinho esclarece que, quando ele estava na terra, tinha por hábito fazer o exame de consciência diariamente antes de deitar-se. Ao notar que se havia equivocado, no dia seguinte reparava. E quando havia acertado, prosseguia: fazei como eu, quando estava na terra, disse ele. Viajar na direção do eu profundo. Viajar na direção do coração. Hoje, para alguns cientistas, sede também do pensamento, por mais estranho pareça. Viajar na busca desse Deus interno, autodescobrir-se, encontrar o endereço de Deus no amor. Esse endereço de Deus, que é também o nosso endereço. A maioria de nós é constituída de pessoas que perderam o endereço de si mesmas e que costuma asseverar: eu não sei para que estou aqui, não sei o que é que eu vim fazer, eu não pedi para nascer. E é com essas expressões infantis, apesar da idade biológica adulta e da senectude, encontra cada uma dessas pessoas do grupo mecanismos de evasão da realidade para não ter o trabalho da transformação moral. O que vim fazer aqui? Ser melhor. Trabalhar as anfractuosidades do meu caráter. Lutar contra as minhas imperfeições. Tornar-me hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Eu não pedi para vir, porque não teve méritos para pedir. Foi mandado compulsoriamente. Toda vez que pediu, malogrou. Então agora foi mandado para o exílio, como aquele que comete o delito e tem necessidade de manter em cerceio a sua liberdade. E agora que pensa, ao invés de excusar-se do dever, aproveitar porque o tempo urge. E enquanto está lúcido, muito bem, porque poderá voltar sem pedir, sem a lucidez. Em um estado expiatório lamentável, para que no cárcere da carne aprenda a respeitar a vida, com V maiúsculo. A divindade propõe-nos o ensejo maravilhoso da fraternidade. E que fazemos da fraternidade? Mesmo alguns de nós, queridos irmãos espíritas, temos aplicado a recomendação do Evangelho em nosso dia a dia. Temos sido melhores esposos, parceiros, pais, amigos, companheiros de trabalho, ou estamos defraudando a bandeira da revolta, da reclamação, da queixa, como aqueles que perderam a direção de si mesmos? É necessário que detenhamos o passo por um momento e façamos uma reflexão. Muitos que ainda conservavam dúvidas e que asseveravam a ciência não ter palavras finais, poderão recorrer agora a, no mínimo, 200 acadêmicos internacionais das mais diferentes áreas da cultura odierna que encontraram o espírito nas universidades, para poder entregar-se às reflexões espíritas, aquelas que nos brindam com a alegria de viver, que dão sentido à vida, que põem o sal do amor em nosso comportamento, graças à certeza de que viveremos logo mais, que reencontraremos os seres amados e também os detestados, que manteremos contato com aqueles a quem mentimos, a quem traímos, a quem enganamos, de quem usurpamos qualquer coisa. É inevitável. Onde quer que se encontre o cobrador, eis que o devedor está na cerca, ou vice-versa. Gostaria de ilustrar tudo isto em uma experiência pessoal. Quando estamos em Salvador, atendemos as pessoas que nos procuram, depois que passam pelo atendimento fraterno. E numa das vezes, faz 3 anos para 4, estávamos atendendo dentro deste critério, quando se adentrou uma senhora e no intervalo entre uma pessoa e outra, ela se apresentou e me disse agressivamente: eu não passei por atendimento fraterno nenhum. E o senhor me vai atender de qualquer forma. Eu disse: mas já estou atendendo. Ela se desconcertou, porque os violentos perderam o equilíbrio.
E se nós nos não deixarmos contaminar por eles, eles permanecem desequilibrados e nós em paz. É que eu vim aqui porque estou com um grave problema. Sou psicanalista, freudiana, não creio em Deus, não creio na imortalidade da alma, não creio no Senhor. Eu sorri para ela, percebi que ela estava precisando de fazer psicanálise. Estava agressiva. Então eu continuei tranquilo. E ela me disse: Sr. Divaldo, amigos meus quase que me obrigaram a vir consultá-lo. Mas na minha condição de psicanalista, eu não venho realizar uma consulta. Venho manter com o senhor um diálogo. Continuei sorrindo, porque nada mais complicado do que uma pessoa confliteada. Ela então me disse: morreu-me um filho. Eu sei que ele se extinguiu, mas amigos meus disseram-me que o senhor conversa com os mortos, é verdade? Não, senhora, não é verdade. Eu converso com os vivos, porque não existem mortos, existem desencarnados. Perderam a indumentária carnal e prosseguem vivos. Sr. Divaldo, eu sei que tudo isso é balela, mas eu gostaria de ter uma certeza absoluta. E como me encaminhar ao senhor? O senhor tem alguma coisa a me dizer? Enquanto ela me falava, eu pude perceber que ao seu lado estava um jovem, entre 15 e 16 anos, em um lamentável estado de perturbação espiritual. Ele apresentava na cabeça, numa das têmporas, a marca de uma bala. E aturdido chorava, gritava e dizia-me: ela me matou. É uma criminosa. Diga para ela que ela me matou, mas eu não morri. Desejo que ela se mate também. É minha mãe, mas é uma mulher cruel, perversa e induziu meu suicídio. Então ela matou-me. O médium deve aprender a filtrar o que recebe. Eu continuei conversando com ela tranquilamente, aumentando o tempo de comunicação, quando se me acercou uma senhora e me disse que era sua genitora desencarnada. E disse: minha filha não é apenas séptica, ela está muito doente. Doente da psique. Ela é uma alma, um espírito doente. Tenha muita compaixão. As suas palavras irão repercutir-lhe profundamente no ímã. Tenha, portanto, muito cuidado. Diga-lhe que eu estou aqui. E deu-me seu nome. Eu, então, no momento em que ela fez uma pausa, disse: doutora, quanto ao seu filho, eu nada tenho a lhe dizer. Mas eu consigo captar psiquicamente a sua mãezinha, que também desencarnou, um mês mais ou menos antes da desencarnação do seu filho. Ela me disse que se chama fulana de tal e que morreu ou desencarnou no dia Y, há um mês e pouco atrás, 2 meses no máximo. É verdade? É, Sr. Divaldo. O senhor é um notável telepata. Eu disse: que bom. Fico muito contente. Pelo menos não sou psicopata. Já é uma boa coisa. Se a senhora me crê um telepata, a senhora reconhece que eu sou um paranormal e não um anormal. Ela sorriu um pouco e disse: o senhor pescou no meu cérebro, no meu inconsciente profundo, a informação. E eu digo: sim, senhora. Eu tenho uma vara de pescar mágica. Então eu fui pescar a informação, mas não importa como. Importa que sua mãezinha está aqui. E ela diz-me que seu filho está muito bem. Mas Sr. Divaldo está muito bem? Muito bem. Porque ele está sob a misericórdia divina. Infeliz está aquele que se divorciou de Deus. Mas ele era um jovem sonhador. Nesse ínterim, ele me contou o seu drama. Desde a infância, tinha tendência religiosa e gostaria de ser sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Seu pai
psiquiatra. Sua mãe, psicanalista freudiana. Ambos materialistas. Ele nunca encontrou ressonância. Frequentava a igreja às ocultas. E à medida que os anos se passaram, entre 14 e 16 anos, adveio de um fervor religioso. E ele declarou aos pais que ia para um seminário menor. E os pais proibiram-no. Ele recorreu ao juiz de menores, que, sendo muito conhecido da família, negou-lhe como seria de esperar-se. O seu confessor também lhe disse que ele não deveria criar um problema grave na família. Aguardasse um pouco até chegar à idade da razão, à idade adulta, quando ele optaria. E naquele mês de dezembro, estávamos em janeiro, em uma discussão que tivera com seus pais, em um domingo pela manhã, ele falou que desejava o sacerdócio de qualquer forma. E a mãe desesperada disse: então você não é homem. Você deve ter um conflito sexual. Essa gente que se refugia das religiões é uma gente castrada psicologicamente. Você pode me dizer qual é o seu drama? Seu pai é psiquiatra, eu sou psicanalista. Analisemos a problemática do sexo, o desvio da libido. Como é que não conseguimos corrigir a sua disfunção? Mas mamãe, eu sou perfeitamente normal. Não pode ser. Você deve ter um conflito, está procurando fugir da realidade para se tornar um religioso de natureza frustrada. A discussão tornou-se muito forte, papai interveio, e quando chegamos ao auge, papai me disse: meu filho, aguarde um pouco, não existe Deus. A alma não é imortal. Nós somos transitórios. Estamos no mundo e quando vem a anóxia cerebral, a desoxigenação, acaba-se a vida. Será que eu não o amo o suficiente? E ela me disse: se você for para um seminário, eu me matarei. Tal o horror que eu tenho de gente religiosa. Então eu perguntei-lhes: vocês me garantem que se eu morrer não terá nada? Nada, disse-me mamãe. Eu lhe garanto. Eu aqueci, fui à recâmara dos dois, apanhei o revólver de papai na mesa de cabeceira, dei um tiro na cabeça. E não morri. Estou vivo, desolado, desgraçado, infeliz. Eles me mataram, ela me matou. Diga-lhe que eu estou vivo. Ela que está com remorso. Ela crê sim. É a consciência de culpa. Diga-lhe. Eu falei para ela: seu filho suicidou-se, mas a divina misericórdia a todos nós nos ampara. Ele está amparado pela avózinha. Ela dele cuida. Mas, Edivaldo, como o senhor sabe que ele se suicidou se eu não lhe disse? Não importa, doutora. Não é importante como ocorre o fenômeno, é importante o fato. Ele suicidou-se, está amparado. A senhora mude de atitude, a senhora não tem culpa. Ele suicidou-se porque estava naturalmente num momento de depressão, de angústia. Ninguém mata a ninguém através de uma palavra. Somente a palavra infeliz encontra ressonância em quem não tem resistências morais. Volte para casa tranquila. Vá em paz. Coloquei-lhe a mão no ombro. Seus olhos coroaram-se de lágrimas. E ela saiu aturdida. Eu continuei. Na semana seguinte, estava atendendo como de hábito, quando ela se adentra no salão, depois da reunião, acompanhada de um cavalheiro de semblante patibular. Os dois sentaram-se, e no intervalo entre uma pessoa e outra, ele aproximou-se e disse: o senhor me dê licença, eu sou o marido da doutora fulana de tal, sou o doutor fulano de tal. Pois não. O senhor se incomoda de eu interrompê-lo? Eu digo: já interrompeu. Nós temos aqui uma praxis, doutor, como o senhor tem no seu consultório. Mas isso é secundário, isto é suas ordens. E disse às pessoas: um momento. Porque as pessoas precisam também aprender a fazer a caridade ao próximo.
Então ele me disse, chamou a senhora, minha mulher me contou que o senhor engabelou-a completamente, ilusionou-a, que o senhor lhe disse coisas absurdas. Mas como eu sou homem, muito frio, eu espero que o senhor me diga algo que me impressione também. Eu disse, olha, doutor, eu lhe confesso que não tenho o mínimo interesse de impressionar o senhor. Afinal, até hoje eu vivi sem o senhor. E a partir de amanhã eu vou continuar vivendo sem o senhor. O senhor é uma pessoa muito importante, mas para mim merece respeito, mas não é essa importância que o senhor se atribui. Tanto sim, que nunca me fez falta. Agora eu lhe fiz falta, porque o senhor veio até mim. E se o senhor não tiver um trato cordial, eu encerrarei a entrevista. Porquanto o senhor não está pagando nada. E eu ouço aqueles que me aprazem aceitar. Então vamos conversar com urbanidade, com cidadania, sem agressividade, porque eu não tenho culpa das palavras que o senhor disse ao seu filho antes de ele suicidar-se. E repeti-lhe as palavras. E disse-lhe mais algumas coisas. Ele ficou pálido, ficou trêmulo, ficou colérico. E depois ele disse, mas como o senhor sabe? Ele disse, da mesma forma que estou psiquiatria e pode fazer um diagnóstico de relance, eu estudei espiritismo e posso fazer um diagnóstico de relance. Não há nada fenomenal, antinatural, sobrenatural. Não, senhor, tudo obedece a leis. É que eu sou médium, portador de uma peculiaridade que o senhor também tem, porque não é privilégio meu. O meu privilégio, isto sim, foi educar e submeter-me às leis que exigem conduta dentro da opção que eu aceitei. Este é o meu mérito. Eu me submeti a uma disciplina de mais de 50 anos. Então eu tenho mérito. Não vou manter aqui a atitude hipócrita de uma falsa humildade. Eu me policio há 50 anos. Trabalho-me, luto, esforço-me para numa hora desta eu ser autêntico. E o senhor não me vir com o verbo engabelar, que aliás eu não sei o que é. Ele ficou assim aturdido, mas quero lhe dizer uma coisa. Libere-se da consciência de culpa. Seu filho está vivo, nos braços da sua sogra. Conversamos. Ele relaxou um pouco, porque as pessoas estão armadas, porque se armam contra si mesmas, não contra os outros. Como estão de mal consigo mesmas, ficam com raiva dos outros. Como eu não dou motivo para que tenham raiva para mim, então fiquei tranquilo. Ela começou a chorar. Mas, Sr. Divaldo, será que existe? Eu digo, existe, doutora. Os senhores tiveram uma formação acadêmica negativista. É lógico que não creiam. Não esperem que eu irei pensar que os senhores vão sair daqui acreditando no que eles falam. Isso vai demandar um largo período, vários anos, até destruir todo esse arcabouço, esse alicerce da cultura materialista. Se os senhores me dissessem que mudaram e passaram a crer, eu ia ter um péssimo conceito dos senhores, porque os senhores não teriam convicção. Qualquer tipo de convicção é nobre e respeitável, desde que faça bem ao indivíduo e não agrida aos outros. Os senhores agora irão digerir, irão meditar. Eu terei muito prazer em recebê-los através do atendimento fraterno, porque de outra vez eu não os receberei. Porque aqui há uma disciplina, como no seu consultório. Ele então disse, poderei apertar sua mão? Eu digo, até a alma o senhor pode apertar. Abraçamos-nos. Quando eles foram saindo, eu disse, doutora, um momentinho, a senhora esqueceu de pagar a consulta. Ela teve um ar de espanto, e o senhor cobra. Eu disse, nem relógio trabalha de graça. Tem que ter pilha solar, pilha de qualquer coisa. Eu também. Ele já ficou ofendido, porque os homens são assim paradoxais. Meteu a mão no bolso, tirou a carteira. O senhor diga quanto é. Eu digo, bem, primeiro vamos pechinchar. Naturalmente, uma hora de psicanálise cobra R$250. E ele me disse, cobra R$200. Eu digo, bem, eu atendi da primeira vez por uns 20 minutos, um terço. Agora eu atendi mais de 20 minutos. Façamos o seguinte, o meu preço para o doutor é o favor de ler este livro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no qual estão 1019 questões para o senhor ter uma ideia
que eu não irei ter tempo de explicá-las todas, também não as sei. Tenho-as estudado. Eles vão, mas seu Divaldo, eu digo, é meu preço. Cada um cobra o que lhe convém. E para, doutora, o Evangelho segundo o Espiritismo, para consolar a sua alma um pouco. Depois os senhores trocam. Ainda há mais 3. E depois mais 2 pequeninos. E depois mais 13, que são a Revista Espírita, de 1858 até 1869. Depois os clássicos, Lombroso, Schering-Notzing, Aksakoff, Crookes. Depois, se sobreviverem, a literatura mediúnica e a de escritores do nosso mundo material. Ele olhou o livro dos Espíritos, mas eu terei que ler. Eu digo, se for bom pagador, terá que ler. Terá que me pagar. Agora deixo por conta dos senhores. Mas não me diga que leu sem o ter lido. Porque eu conheço mais ou menos. E um dia, quando nos encontrarmos, o senhor me permitirá lhe fazer qualquer pergunta e eu saberei se leu ou não. E vou contar ao senhor uma coisa muito curiosa. O médium Chico Xavier, que ainda estava na carne, narrou-me que há muitos anos, quando ele morava em Pedro Leopoldo, da cidadezinha onde nasceu, uma senhora foi ter com ele com um grave problema. Conversaram, ele recebeu-a por uma tarde, e quando ela saiu, ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e disse-lhe, a solução está nesse livro, é um final feliz, leia-o. Ela levou o Evangelho segundo o Espiritismo, agradeceu, e meses depois encontraram-se em Belo Horizonte. Ela perguntou, Chico, lembra-se de mim? Como não? A senhora é uma pessoa inesquecível. Olha, Chico, eu li o livro. Realmente o final foi feliz. No final eles se casaram, Chico. Então Chico me disse, uai, Divaldo, eu acho que ela não leu não. Eu digo, eu tenho certeza que não leu. De forma, doutora, que não me diga que ele se casou no fim, porque ele já era casado, não teve filhos. Não tem problema. Eles sorriram e foram-se. E voltaram. E retornaram. E volveram. E permaneceram. E agora na sua clínica, eles reservaram uma área para toxicômanos, jovens. Para jovens em conflito. Nesse momento da transição sexual. E adotaram o comportamento espírita. A doutrina de liberdade, a certeza da imortalidade. E ela me disse, agora que eu sei as consequências morais do suicídio, como estará meu filho? Sofrendo, porém muito bem, porque está sob o amparo de Deus. Ninguém o abandona, nem uma coorte de anjos para recebê-lo, nem uma falange demoníaca para puni-lo. Ele está com a consciência, da qual ninguém foge. Ele abreviou por um momento de loucura. Deverá sofrer no além aproximadamente os anos que deveria viver na terra. E volverá com marcas do gesto de rebeldia para passar o período que não teve a coragem de enfrentar e quitar-se perante a lei, porque Deus é amor. Nenhuma das ovelhas que Deus confiou a Jesus se perderá. Então, diante dos avanços acadêmicos, confirmando a realidade do ser indestrutível que nós somos, vemos na doutrina espírita não apenas o consolador que Jesus nos mandou, mas também o novo guia, a nova diretriz, a estrada imensa que se abre convidativa para que a percorramos com os nossos pés. E à medida em que nós formos avançando, e os horizontes se nos fizerem mais amplos e aureolados de luz, poderemos dizer, meu Deus, quanta ufania! Desejo dizer-te do júbilo que me invade a alma, da minha alegria. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza.
olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a andorinha que corre fagueira pelo céu azul, e por todas as aves que chilreiam em a natureza rica de beleza. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver as cores de todas as flores, mas diante da minha visão que me permite o ser amado ver, quero orar e compreender. Deixa-me pedir-te pelos cegos, aqueles que não podem discernir nem enxergar. Por eles eu oro, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também poderão contemplar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, poesias, psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar e rogar por aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Não é importante que este lar seja uma mansão, ou uma tapera, um grabato de dor, uma favela, um ninho, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um gato ou um cão, porque eu não posso viver na solidão. Mas se a ninguém eu tiver, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, então eu não reclamarei, nem me rebelarei, pelo contrário eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.